Pessoal do Livros TV, hoje vamos conversar sobre desindustrialização com Samuel Pessoa. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o mestre e doutor em economia Samuel Pessoa sobre desindustrialização. Samuel, existe um processo de desindustrialização no Brasil ou é um mito? Existe um processo de desindustrialização no mundo, por dois motivos. O primeiro motivo é que o progresso tecnológico faz com que cada vez a participação da indústria na produção total caia, porque fica cada vez mais barato produzir coisas, máquinas. Então, o preço dessas coisas cai, porque fica mais barato, a eficiência com a qual eu produzo as coisas aumenta, então o preço cai. O que é a participação da indústria na economia? É o preço do produto industrial, vezes a quantidade de produtos industriais que são produzidos por ano, dividido pelo PIB total. Então, se o preço está caindo, a participação da indústria no PIB está caindo. Por essa questão tecnológica, a indústria vai desaparecer, simplesmente porque tem muita inovação técnica. Nos serviços tem muito menos. Tem inovação técnica no serviço também, mas tem muito menos. Mas também surgem novos serviços, né? Isso que fazem com que os serviços aumentem a sua participação no PIB. O segundo motivo que explica a indústria perder participação no PIB, além desse primeiro, que é a inovação tecnológica, que faz com que o preço caia, é um motivo que vem pela demanda, pelas preferências das pessoas. Mas se eu tiver dinheiro suficiente, eu vou ao restaurante todo dia, ou 2 vezes por semana. Eu não compro um carro todo dia. Eu não compro celular todo dia. O nome técnico é elasticidade de renda da demanda dos serviços. Quer dizer, é a maneira como o desejo das pessoas de consumirem serviços aumenta quando a renda aumenta. Então a gente diz que serviços são bens de consumo com elasticidade alta, ou seja, a renda aumenta e o consumo desses bens, o meu desejo de consumi-los, aumenta mais do que proporcionalmente o aumento da minha renda. Enquanto a indústria é o contrário, os bens manufaturados têm uma elasticidade de renda mais baixa. Então também o enriquecimento do mundo, o aumento de renda per capita no mundo, gera desindustrialização. Então a gente viu 2 motivos que estão em todo lugar que geram desindustrialização. Agora, quando eu comparo o Brasil com a China, por exemplo, tem um terceiro motivo. Por que a China tem muito mais indústria do que a gente? Tem a ver com demanda. O Brasil a gente consome muito, a gente é um país de baixa poupança. O consumo no Brasil é 80% do PIB, mais ou menos. Na China, o consumo é 50% do PIB. Acho que está em 45%, na verdade. 45, 50. E a poupança é muito maior. A poupança é muito maior. Então, o que acontece numa sociedade que poupa metade do que produz? Poupa 40% do que produz? Ela vai ter muito menos consumo. Eu disse, o consumo está associado a serviços. Então, tem pouca demanda por serviços. Então está todo mundo fazendo o quê? Está todo mundo na indústria. E aí aquilo que você não consumiu, que você poupa muito, você exporta. Então, sociedades que poupam muito são sociedades que a participação da indústria no PIB é maior do que sociedades que poupam pouco. Tem uma relação entre taxa de poupança e participação da indústria no PIB. Agora, existe algum motivo especial para que a gente se preocupe com isso? Eu acho que não. Aí tem uma divergência. Tem vários economistas do Brasil que acham que a indústria tem características especiais e que o crescimento econômico depende da indústria. Eu acho que não. Acho que a indústria não tem características especiais, ela não é nesse aspecto diferente dos outros e, portanto, eu não vejo nenhum problema. Então não deve ter nenhum tipo de política de proteção à indústria nacional? Eu acho que não. Acho que não consigo ver. A gente tem que ter algum tipo de estímulo
a toda atividade que seja produtora de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Inovação tecnológica, essas atividades são atividades que têm um retorno para a sociedade maior do que aquele retorno que gerado privadamente. Então, P&D, em geral, faz sentido ter políticas públicas que estimulem, que auxiliem. Indústria, a gente tem que ter infraestrutura, a gente tem que ter bons portos, boas estradas. A indústria sofre muito no Brasil. Eu entendo a gritaria da indústria. Por quê? Porque a indústria é mais tributada do que os outros setores. O agronegócio e os serviços são menos tributados do que a indústria. A indústria tem cadeias produtivas mais longas. Como a nossa tributação não só é alta, mas ela é muito complexa. E às vezes ela é em cascata. Né? A indústria sente muito mais esses problemas. Então, apesar de eu achar que não faz sentido políticas específicas para a indústria, porque eu acho que a indústria não tem características especiais, é verdade que hoje, dada a nossa institucionalidade, a indústria é um setor penalizado em relação aos demais. E a gente deveria procurar políticas públicas para reduzir esse custo que incide desproporcionalmente sobre a indústria. Qual é o tipo de reforma? A gente tem que fazer uma reforma que simplifique muito a estrutura de impostos indiretos. Eu acho que o livro deveria conversar com Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal. O Centro de Cidadania Fiscal tem uma reflexão muito interessante sobre o que seria uma reforma tributária, não para reduzir carga, porque a gente já disse que o Brasil vai ter uma carga tributária mais alta, porque a gente tem um welfare, a gente tem demandas sociais muito grandes, mas a gente pode fazer muita coisa para simplificar. E Bernardo Api, do Centro de Cidadania Fiscal, tem uma ótima reflexão sobre isso, para que o custo de observância da legislação tributária, custo de conformidade, o que os americanos chamam de compliance cost, não seja muito elevado. O Brasil é o campeão mundial disso. E em termos de infraestrutura? A infraestrutura, acho que a gente tem dois tipos de infraestrutura. Tem infraestrutura urbana, esgoto, mobilidade, e tem infraestrutura de logística, ferrovias, rodovias. Escoamento da produção. Escoamento da produção, portos. Eu acho que, em geral, logística a gente deveria deixar com o setor privado com pedágio e tarifa. Acho que, tirando estradas vicinais, estradas em regiões com população menor, que aí o setor público teria que fazer, grandes corredores de exportação de cereais, estradas entre grandes centros urbanos, tipo São Paulo, Campinas. Em geral, essa coisa dá para fazer com pedágio. Principalmente se a gente mantiver uma política fiscal sólida, conseguirmos fazer uma reforma da Previdência, a gente construir um equilíbrio com um juro real mais baixo, acho que tudo isso dá para fazer com o setor privado, com bons marcos regulatórios e recuperar o investimento na tarifa. Não faz sentido o Estado brasileiro, o Tesouro, o contribuinte, arcar com uma ferrovia para vender soja para chinês. Entende? Eu vou baratear a soja do consumidor chinês, não faz sentido. Essa ferrovia ela tem que ser paga com frete. Infraestrutura urbana não, essa tem que ser feita com tesouro. Metrô, saneamento básico, água, isso tem que ser feito com dinheiro do tesouro. Uhum. Samuel, como é que você avalia as tentativas de suporte à indústria que aconteceram nos últimos anos? Bom, todas deram errado. Pega, por exemplo, as campeãs nacionais do Luciano Coutinho. A primeira foi aquela Lactos Brasil, que é descendente, a sucessora da Parmalat. Acho que foram 700 milhões que o BNDES emprestou, 6 meses depois já estava quebrado. Grupo X, tudo quebrou. Oi está numa situação semi-falimentar. Que mais? Friboi, bem mal, além de todos os escândalos, de tudo que a gente viu, não está numa situação financeira sólida, estável. A gente já consegue mensurar qual foi o tamanho do estrago dessa política no BNDES? Então, tem medidas disso, né? O Mansueto Almeida tem contas.
mais ou menos, custou, né, o Tesouro aportou uns 400 bilhões. Acho que nesse período de delírio nacional desenvolvimentista, intervencionista do governo petista, que começou mais em 2009, foi até 2014, acho que o BNDES emprestou alguma coisa como uns 550 bilhões de reais. Acho que a efetividade desse empréstimo foi muito baixa. Então, e houve aporte do Tesouro para isso. Os 450, eu acho, 400, 450, não sei o número exato. Mas houve, o que o Tesouro aportou é mais do que um plano Marshall. Tá? Pegar o plano Marshall, trazer a valores de hoje, o Tesouro brasileiro colocou no BNDES mais recursos do que o plano Marshall. É surreal. E essa conta vai estar sendo paga por todo brasileiro? Pelos próximos 15 anos. Já passaram 5, tem mais uns 15. Uns 20 anos de pagando essa conta. Isso é muito interessante, porque a gente vê que esse intervencionismo todo, essas medidas de desenvolvimento econômico foram adotadas por um governo dito de esquerda. Mas elas são idênticas ao que o governo militar Geisel fez. É só para a gente ver como essa coisa de esquerda e direita é mais sutil do que as pessoas pensam. Em muitas dimensões, o petismo era muito parecido ao governo militar. Então não é nem estranho que tenha pessoas que votem no Lula e que se o Lula não estiver na cédula, elas vão votar no Bolsonaro. Não é estranho, porque de fato, em diversas dimensões, o governo petista se aproxima do que foi o governo militar. E no caso do governo militar, o resultado foi um desastre hiperinflacionário. Foi uma década perdida, com uma diferença a favor do regime militar, que era a qualidade da implementação do intervencionismo militar foi muito melhor do que no intervencionismo petista. Então, ficou mais coisa, não foi só hospital de empresa e dinheiro jogado no lixo, enquanto eu acho que no petismo não ficou quase nada. A gente está vendo, a Petrobras está produzindo bem no pré-sal, então tem alguns... Sequer as grandes obras também. Tem alguns resultados positivos, mas eu acho que a efetividade do intervencionismo do período militar foi infinitamente melhor, foi muito melhor do que a efetividade do intervencionismo do petismo. E o que é que a gente deve fazer para que esse tipo de experiência que já trouxe um prejuízo enorme ao país por 2 vezes não volte a se repetir? Então, não sei, Mauro. De certa forma, a gente está conversando aqui, é uma maneira de tentar evitar que isso aconteça, né? Ter o diagnóstico, ter o aprendizado é importante, né? É meio estranho, né? Porque você pega a indústria naval, já são 3 tentativas erradas. A gente tentou no JK, nos anos 50 deu errado, tentamos com gás nos anos 70, deu errado, e tentamos agora com Lula em 2007, deu errado. São 3 tentativas. Será que a gente não vai aprender nunca? Daqui a pouco a esquerda ganha, o Bolsonaro ganha, a gente vai pela 4ª vez tentar construir uma indústria naval no país? Pois é. Samuel, muito obrigado por essa entrevista ao Livros. Eu que agradeço a oportunidade. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre em /EuSouLivres e no site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.